Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Nesta edição você vai conferir. Mais uma aula do projeto de ensino à distância do Tribunal de Contas de Mato Grosso. O tema foi os princípios constitucionais da administração pública. E o palestrante, o ministro do STF, Gilmar Mendes. É o TC Notícias desta quinta-feira, dia 26 de julho, que está no ar. Olá, tudo bem? A oitava aula do projeto de ensino à distância do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, o EAD, foi apresentada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes. Confira um pouco mais sobre esse assunto agora. Se nós olharmos essa Constituição, chamada por Ulisses Guimarães Constituição Cidadã, nós vamos verificar que os prognósticos em relação ao seu desenvolvimento, ao seu futuro, não eram tão alvissareiros. Em geral, criticava-se, por exemplo, a sua excessiva prolixidade, o seu analitismo. Dizia-se, esse texto é extremamente analítico. E aí tem todos os exemplos que os senhores conhecem. Tratou do Colégio Pedro II, há disposições transitórias sobre isto ou aquilo. E isso levava a comparações inevitáveis. Claro que a mais extrema era com a Constituição americana, para dizer que aquela Constituição era extremamente sintética e, por isso, pôde ser desenvolvida a partir da própria jurisprudência da Suprema Corte. No nosso caso, dizia-se, temos um encontro marcado com crises sucessivas. Não obstante, se nós olharmos, fizermos um balanço desses últimos 23, 24 anos, nós vamos verificar que essa Constituição deu certo. Essa Constituição, com todas as suas peculiaridades, com todas as suas idiosincrasias, com seus particularismos, ela propiciou ao país o mais longo período de normalidade institucional, pelo menos da vida republicana, começada em 1889. E aqui, em relação às instituições, a gente tem que ter essa atitude de modéstia. Não interessa saber como ela eventualmente foi feita, ou se poderia ter sido feita de uma forma mais adequada, mas em algum momento o que a gente pergunta é qual foi o resultado. E essa Constituição propiciou ao país esse período amplíssimo de normalidade institucional e tudo indica que vai continuar nesta senda. Hoje, vejam os senhores, nós estamos a experimentar, inclusive, um sólido progresso econômico. E quando os nossos interlocutores, especialmente no exterior, falam do Brasil, claro, estão encantados com o desenvolvimento econômico, com o nosso ânimo de modernização, com o nosso aprendizado em relação a muitas coisas, mas nunca esquecem de dizer o Brasil é diferente, e aí vem então a expressão sobre os BRIC, agora também os BRICS, não é? Porque se acrescenta ao Brasil, a Rússia, a Índia, a China, coloca-se também a África do Sul. O Brasil é diferente porque o Brasil tem solidez institucional. E essa solidez institucional, a gente não pode negar, vem basicamente desse ousado texto de 1988. Alguém poderia tentar contradizer, dizendo, bem, mas essa Constituição, de alguma forma, logrou essa estabilidade porque o Brasil avançou
significativamente num modelo de progresso econômico. De alguma forma se disse isso em relação à Constituição Alemã de 1949, a chamada Lei Fundamental. Disse-se que não era a Constituição que regulava a vida do país, mas era o progresso econômico que fazia com que houvesse estabilidade institucional. Aquela retomada impressionante que se considerou, na verdade, um verdadeiro milagre. Se falava na época o milagre alemão. No nosso caso, também essa objeção não é verdadeira. Sabem os senhores que esta Constituição de 88 começa sob o signo de muitos percalços. Percalços na área econômica, percalços na área financeira. Veja que não são poucas as críticas que se fazem a esse texto. Alguns dizem a Constituição de 88 constitucionalizou a inflação, porque em todo o passo os senhores vão encontrar referências a reajustes, referências à necessidade de revisão. Claro, porque o texto constitucional não podia esquecer a realidade. E nós lidávamos com essa trágica realidade da inflação. Tanto é que logo em seguida, em 1990, começamos o governo do presidente Collor e tivemos o tal Plano Collor, que depois passou a ser chamado de Plano Collor I, por conta do advento posterior do Plano Collor II. E aqui eu vejo rostos tão jovens que certamente já não se lembram, pelo menos, desse fato, mas o Plano Collor I vem marcado por um número cabalístico, aquele 84,32%, que era a inflação apurada de um mês. Então, esse era o retrato do Brasil daquele período. Nós ficamos por aqui e amanhã você continua assistindo a palestra do ministro Gilmar Mendes no EAD do Tribunal de Contas. Confira essa edição no portal tce.mt.gov.br. Nos vemos amanhã neste mesmo horário. Até lá!